Nós queremos parabenizar o doutor Marco e o doutor Alonso pelas brilhantes palestras que nos brindaram nessa ocasião e agora os palestrantes que estão à disposição de vocês para que sejam feitas perguntas. Vocês podem, eu acho que eu vou sistemática, mas é por escrito, o pessoal pode receber eu tenho papel para mostrar, tenho papel para formar perguntas, e você tem uma mesa para que os palestrantes respondessem perguntas que apareceram. Sempre de prática, fazer a pergunta buscar a identificação da pessoa que perde seu óculos, etc. Então, eu gostaria de informar vocês, principalmente aqueles colegas que se dedicam à clínica, à cirurgia, à exploração de equino, todo mundo de informação que foi da semana passada, no estado de São Paulo, uma associação de veterinários especializados em equino. Isso é muito interessante, foi a ação da semana passada, e ele já informou e que vão ficar a receber material de associação e os colegas que desejarem se ingressar nessa associação, nos procuram depois que a gente irá proposta, já estou delegado como representante do Estado de Pernambuco, e aqueles colegas que quiserem participar conosco, nos procuram futuramente. Recebi material e vamos mandar esse material imediato, seria bom. Bom, o Alonso vai explicar essa associação. Bem, pessoal, é o seguinte, desde faz muitos anos já que o pessoal, especialmente do Sul, está querendo formar a Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Equinos. Nós estamos sentindo uma dificuldade muito grande, especialmente os veterinários que trabalham no interior e em outros estados, em manter contato com os veterinários que trabalham em centros clínicos mais avançados. Então, nós queremos que a associação sirva para a gente poder fazer publicações, para a gente poder organizar congressos, palestras e poder distribuir todo o material novo que chega em nossos diferentes profissionais que viajam para o exterior através de organizar palestras, congressos do Brasil. Isso assim vai facilitar muito para os veterinários que trabalham em regiões que ficam longe de centros mais avançados ou poder estar ao dia de todos os procedimentos mais modernos que vêm sendo utilizados no resto do país e no exterior. Eu acho que todo o feito vai ser muito positivo e vai dar muita força aos médicos veterinários que trabalham com cavalos, em todo o sentido, já que é uma associação realmente legal. Quem deu o primeiro passo para a formação da associação foi o pessoal do Paraná. Só que eles se reuniram e eles fizeram uma sociedade não brasileira, uma sociedade paranaense de médicos veterinários especialistas em equinos. É muito difícil a gente arranjar uma sociedade tão grande como a brasileira. A semana passada nós tivemos um congresso em São Paulo sobre psicologia equina. Nesse congresso, logicamente já estava planejado, reuniu gente de muitos estados, principalmente do país do sul, e foi votado pela maioria em que nós devíamos formar a Associação Brasileira e não a Paulista, já que seria passar por muito tempo antes de nós conseguir englobar os outros estados a partir da Associação Paulista, porque é uma questão de muito trabalho. A gente se vai dar muito mais trabalho, o pessoal que está começando agora, mas eu acho que com a ajuda dos núcleos estaduais, isso a gente vai para frente. No começo é difícil,
já tem uma associação para a reprodução, essa associação também começou muito pequena em Minas Gerais, hoje em dia já é uma grande associação, tem muitos associados e tem um nome internacional. Nós temos gente que tem muita capacidade, com muita vontade de levar a associação à frente. Foi fundada a associação a semana passada em São Paulo, foi decidido que o primeiro período será de 9 meses, que vai ser um período mais de formação, inclui mais o pessoal de São Paulo, o pessoal unido trabalhando na mesma região, pelos problemas legais para a formação da associação. Em maio do próximo ano haverá um congresso bastante importante, onde vai ser chamada a Assembleia Geral de todos os inscritos, e lá vai ser elegida a nova diretoria. Vão se criar chapas, os membros podem ser de qualquer área do país. Então, nesse momento, a diretoria é formada principalmente pelo pessoal do sul de São Paulo e representada por diretores que somos presidentes de núcleos estaduais. Nós já temos os núcleos formados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e talvez Ceará. A ideia é formar um núcleo também aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, talvez, poderíamos fazer uma espécie de regionalização para ajudar alguns estados vizinhos menores que talvez não tenham estrutura para ter um núcleo estadual ainda, talvez não desenvolverem coisas. O que nós precisamos, no momento, ter uma pessoa de contato. Nós já começamos com o doutor José Nelson Miguel Araponta, para poder manter contato com ele pessoalmente por correspondência telefônica. Nós vamos mandar os estatutos para ele fazer a nova execução aqui em Pernambuco. Logicamente, nós vamos precisar de mais gente trabalhando com o doutor José Nelson para ajudar a formar esse núcleo em Pernambuco. Vocês, no futuro, vão precisar ter uma diretoria dessa instituição aqui em Pernambuco e toda a infraestrutura, que logicamente vai estar relacionada a São Paulo. O presidente do núcleo de Pernambuco já é automaticamente um diretor da associação em São Paulo. E eles vão ter reuniões de conselho deliberativo em São Paulo. Então, agora, quando eu estou São Paulo, simplesmente vou levar por final dessa conversa o nome do Dr. José Nelson e o nome de todas as pessoas que estiverem interessadas em ajudar a formação desse núcleo aqui em Pernambuco. Se vocês quiserem fazer uma lista e assinar o nome de vocês, ajuda bastante. E eu me comprometo a mandar os estatutos e tudo que tiver de informação para as inscrições na associação. Eu posso falar para vocês já que corre com respeito à inscrição. Os estudantes podem se inscrever na associação como possíveis candidatos, ou como candidatos aspirantes, sócios aspirantes. Eles precisam, vocês, como estudantes, precisam ter pelo menos um ano depois de formados, trabalhando com cavalos, e têm que ser recomendados por todos os veterinários reconhecidos na área de veterinária equina para poder serem aceitos pela Associação de Médicos Veterinários Equinos. Essa é a sua proposta, se a petição a proposta vai ser analisada pelo Conselho Deliberativo. Não é difícil, é só ter um ano formado e ter o respeito do cavalos. Duas perguntas. Para nós, para vocês, que cada delas existe primeiro, qual regime alimentar usual no cuidado pós-operatório? A outra da mesma pessoa que não se identificou, qual a temperatura do soro na lavagem do intestino? A primeira pergunta, qual regime alimentar usual no cuidado pós-operatório? É uma pergunta bastante interessante, bastante oportuna, porque a gente pode complicar muito o quadro geral do pós-operatório com uma alimentação errada e precoce.
Eu não dou nada para comer com o cavalo até o quarto dia depois de uma cirurgia. A alimentação é só para integral. E quando eu começo com verde desenhado no corpo para mim. E aí, gradativamente, eu vou aumentando a comida até ele, por volta do 8º dia, começar a comer o que ele comia antes, em poucas quantidades, mas uma frequência maior do que anteriormente ele fazia. Depois de 12 dias, 2 semanas após o operatório, ele está comendo a comida normal, porém em quantidade menor, porque ele está sendo submetido a qualquer tipo de exercício. Foi bem lembrado pelo aluno, acho que vários casos, nós pegamos um liquidificador e fizemos um batido de cenoura, almeirão ou palpa verde, e administramos através de sonda no começo e depois através de um balde. O animal então ingeria esse tipo de alimento bem batido, bastante líquido, nem pastoso era mais líquido, batido com cenoura, almeirão ou palpa verde, e a gente jogava até um pouco de eletrólito no meio. E quanto à outra parte da pergunta, que é a solução, na verdade, eu nunca cheguei a medir a temperatura, a tirar a temperatura da solução antes de fazer essa lavagem. A única coisa que eu não faço é colocar, e também não faço infusão, com a solução fisiológica dentro da lente. Muitas vezes ela está dentro de uma caixa, dentro de uma armário e está gelada. Então também não faria bem colocar essa solução fria em contato com as ossos intestinais. Então eu quebro esse frio e ela deve ficar por volta dos 25 graus. Eu dou eu ponho ela de solução banho-maria num balde. Esse balde vai para a solução morna e fica uns 10 frascos dentro desse balde atrás de utilizar. Perguntas, colega Ial. Primeiro, a qualificação, o acúmulo de gases se faz principalmente no cérebro. Outra pergunta, como a sonda nasográfica em função do auxilia no caso anterior? E a terceira, o uso de sonda nasográfica pode ser recebido de sedativos? Da aparelho gastrointestinal, porém, é mais facilmente verificável no seco, pela posição do seco e pelo tamanho do volume do seco. Em certo grau, um pouco mais que no intestino delgado, sim, pela presença da flora bacteriana normal que constitui o seco, que é muito maior, logicamente, no seco do colo, especialmente no seco, do que no intestino delgado. Então, havendo maior flora bacteriana, você vai ter maior formação de gases. O seco é um órgão pouco de diâmetro, de lume bastante dilatado, e então por isso que se faz notar tão facilmente. Mas o colo maior também pode sofrer uma dilatação gasosa bastante grande que o seco. Com a sonda nasográfica, tem função auxiliar nesse caso de manejo de seco. Só o fato de vocês introduzirem a sonda nasogástrica no estômago do cavalo e ficarem mexendo com a sonda nasogástrica no esôfago, através do gárdia e do estômago, colocando e retirando água para fazer a lavagem, é um estímulo para o peristaltismo do resto do trato gastrointestinal. Muitas vezes o cavalo tem uma etiologia nervosa ou uma fermentação, não está com o peristaltismo adequado. Só o fato da gente introduzir a sonda, isso já estimula a aumentar o peristaltismo. Aumentar o peristaltismo, nós temos eliminação de gases. Por outro lado, nós vimos que muitas vezes a formação de gases é devido justamente a essa parada de função
do peito ao trigo, como consequência de uma direção gástrica aguda, dor muito grande no estômago, e se o estômago para, o resto do trato para sair dele. Nós desenvolvemos, através do som negócio gástrico, o problema do estômago, da dilatação, a função normal, o resto do intestino automaticamente. Porque é percebida. Uma resposta curta e grossa que pode. Muitas vezes a gente consegue nem passar a sonda ou nem chegar perto do animal sem um pouco de sedativo. E naqueles casos onde o animal se encontra mais rebelde ou muita dor, deve-se até utilizar para se poder passar uma sonda. Ontem à noite, inclusive, esse caso que eu tive para trazer para vocês, o animal, eu não consegui introduzir a sonda até o cárdia. Até no começo me parecia uma obstrução de esôfago, tão tenso que se encontrava. Depois de eu ter usado xilazina, 15 minutos depois eu introduzi no cárdia, através do cárdia, e consegui fazer as lavagens estomacais. Mas, alguma pergunta? Você estava falando do índice derivatório, e para você ver a importância de ter que lavar o estômago, às vezes, já ocorreu algumas vezes com a gente no hospital, às vezes é necessário a gente dormir o animal ser levado à situação de anestesia geral, para nós termos condições de introduzir a sonda nasogástrica que chega ao estômago. E tão violento que fica o animal com uma dor de dilatação gástrica aguda. Que sim, são casos raros e, logicamente, um animal em decúbito lateral fica, o que se chama manobra, fica muito difícil para dar o estômago. Mas nós temos que fazer o possível e se chegamos a esse caso extremo de uma dor tão intensa, ter que dormir o animal passar a sonda é necessário fazer. Duas perguntas. A primeira, também sem identificação, qual o vernífugo é utilizado e em qual quantidade? E outra, que tipo de estrutura é realizada no intestino para ele abdominal? Bom, eu não estou aqui com garoto propaganda de indústria farmacêutica. E não querendo mencionar o nome comercial dele, não deu nada para isso também. Eu uso o ivermectin. E já uso o ivermectin há 5 anos. E com o ivermectin não tive um problema, inclusive em achado em necroses realizadas, naqueles casos que não surtiram efeito de intervenção, ou que não foi submetido à intervenção, não foi encontrado um verme. E justamente com esse vermífugo eu fiz uma experiência, e foi com esse vermífugo que eu levei aquelas férias posteriormente à universidade, e não foi encontrado tudo. Ele realmente funciona, e até agora mesmo os trabalhos mais recentes dos Estados Unidos mostram que ele não produz resistência. Então, por enquanto eu uso. O único problema, como o Dr. Alonso mencionou antes, é no que concerne ao placebo. Nós, infelizmente, no país não temos um vermífugo capaz de eliminá-la. Existe um laboratório em São Paulo agora, ou há pouco tempo, que introduziu um vermífugo, mas eu ainda não tive a oportunidade de utilizá-lo. O vermífugo que eu utilizo para esses tipos de verme é um vermífugo inglês, ele chama-se Pamuaf de Pirantel, e o nome comercial dele é Strongit T. E nos Estados Unidos ele é encontrado com o nome de Strongit T, T de Teresa. Ele funciona, é bastante tóxico, mas ele resolve o problema. A outra pergunta é a sutura. A sutura intestinal, eu uso polivicril 0 e 1 e faço 2 camadas, a contaminante e a não contaminante.
Graças a Deus até hoje não tive qualquer tipo de problema. Eu no começo fazia com cativu cromado e conversando com o pessoal, com médicos na medicina humana, eles me sugeriram que parasse de fazer essa sutura com cativu porque eles tinham tido problemas sérios de deiscência de pontos, porque o cativu se contamina facilmente. A partir desse instante, então, passei a seguir a orientação deles e passei a usar o polivicril. Graças a Deus não tinha tido problema antes e não tenho problema agora. A parede abdominal eu uso um fio que é um polivicril número 5 em inglês, para evitar justamente esses problemas pós-operatórios. Quando eu fazer uma cirurgia bonita, o paciente está bem e começa a melar todo dia. Então, inclusive o Alonso me trouxe alguns exemplares, eu estou para receber agora em novembro mais algumas caixas, mas a partir do momento que eu passei a usar esse fio inglês, eu não tive mais qualquer tipo de cirurgia, qualquer tipo de problema. E você não chega a ter sequer fibrose na parede abdominal. Você olhando o cavalo, a partir do momento que já cresceram os pelos dele, você não diz que o cavalo foi operado de velocidade de laparotomia. Não há qualquer tipo de reação. Eu uso para esse tipo de sutura o que a gente chama de um oito deitado. É o melhor tipo de ponto de sutura para aguentar esse tipo de tensão de parede abdominal. E 90 dias depois, o cavaleiro está montado e está trabalhando no cavalo. E como sutura de pele, eu ainda uso para laparotomia pontos simples separados, com fio à base de algodão número 1 e número 2. E tiro esses pontos alternados do 10º ao 12º dia. Não sei se eu tenho... Só para completar a técnica de cirurgia de parede abdominal, realmente a melhor técnica utilizada é essa técnica o oito deitado, é a técnica mais segura. Tem uma tendência nova, na Europa eles estão fazendo muito agora, mas eu acho que precisa ter muita coragem e muita confiança realmente num animal e no fio de sutura. Não sei se a gente algum dia vai chegar a ter essa confiança, que eles estão fazendo tudo sutura contínua. Eles fazem as 3 camadas, fazem a camada muscular, a linha alta, fazem a camada subcóstea, a pele, tudo com sutura contínua. Logicamente passados na ideia de que quanto mais rápido termina a cirurgia, se o cavalo estiver fora do serviço de anestesia, vai ser menos do que precisa. Agora, quem vai fazer isso? Eu acho que já tem muita coragem para fazer sutura contínua em parede abdominal, principalmente em cavalo. Vindo de dentro para fora, na pergunta faltou um detalhe. Eu não suturo o peritônio. Então, suturo o intestino, se for o caso, suturo musculatura e pele, não suturo o peritônio. E quanto ao tempo de cirurgia, de sutura, eu acho que a gente tem um instrumental bom, você fecha a parede abdominal em 15 minutos. É só você ter um instrumental bom, um porta-agulha bom, uma agulha boa, é rápido rasteiro. É bom continuar fazendo um ponto separado, que é mais seguro. E a todos vocês que também prestigiaram esse evento. Esperamos encontrá-los amanhã às 18 horas da manhã. Hoje, isso, uma certa dificuldade que seja divulgada. Então, pessoal, muito obrigado e até amanhã às 18 horas. Mesmo local.